Mateus no capítulo 16. Glória a Jesus. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Então vamos ler o versículo 15. Do 15 até o 19 já está bom já. Disse-lhe ele: E vós quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Glorioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta palavra, Senhor Jesus. Graças eu te dou, ó Deus, por mais esta oportunidade, Senhor, de ter sido instrumento, meu Deus, em tuas mãos para ministrar, Senhor, a tua santa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar batendo palma, dando glória a Deus. Aleluia. Irmãos, só uma explicaçãozinha desse texto aqui. Muitas pessoas falam que Pedro está com a chave dos céus, é isso? Os católicos falam isso. Pergunta para o católico para você ver. Fala que fala mesmo. E muitos crentes até acreditam nisso, que Pedrão está com a chave do céu. Mas na verdade, Jesus não estava se referindo a Pedro. Isso aqui é português, é interpretação de texto. Então ele fala assim, Jesus fala assim, que então teve uma conversa lá a respeito do fariseu, do fermento dos fariseus, e gerou uma contenda. Um falava que Jesus era João Batista, outro falava que Jesus era Elias, e por aí vai. Um falava que Jesus era Jeremias, e Jesus, voltando-se para Pedro, e perguntou: E aí, Pedro, quem que você acha que eu sou? Daí Pedro faz a declaração maior das Escrituras, que é esse versículo aqui, ó: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim: Muito bem, Pedro, isso não foi a carne, não foi o ser humano que revelou isso para você, foi o Espírito de Deus que te revelou isso. Então, para você entender que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, eu posso falar 1000 vezes aqui que você não se converte, mas a partir do momento que Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, começa a trabalhar no nosso coração, a gente passa a compreender esse texto aqui. Aí Jesus respondeu e disse: Bem-aventurado és tu, Pedro, você é um cara feliz, né? Você é um cara feliz, porque você verdadeiramente entendeu isso, e que foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Aí Jesus continua falando sobre esta, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele estava se referindo a ele mesmo, né? Jesus estava se referindo a ele mesmo. Então Pedro, ele não é a pedra. A palavra Pedro quer dizer pedra pequena, mas isso não tem nada a ver com o texto. Está se referindo que Jesus, ele é a pedra viva, a pedra angular. Aí vai descendo a conversa, irmão, vai descendo a conversa, e ele fala assim, ó: E sobre esta pedra, que é a palavra que Pedro falou a respeito de Jesus, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja sobre esta palavra, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora aqui, Jesus já está falando não de Pedro, está falando da igreja, irmãos. Eu te darei as chaves do reino dos céus.
A igreja, irmão. Está falando da igreja. Então nós, quando Jesus falou assim, que vai te dar a chave do reino dos céus, é porque o reino de Deus chegou até nós, foi aberto esta sabedoria, essa sapiência, que nós compreendemos o reino de Deus através desta palavra. Aí Jesus continua falando aqui, tudo que a igreja, irmãos, fizer aqui na terra, será ligado no céu. Então a nossa oração é muito importante que a gente faça, porque tudo que nós fazemos aqui, nós ligamos no céu. Se nós desligarmos aqui, nós também desligarmos o céu. Esse texto aqui é bem interessante, do capítulo 16 de Mateus, é bem interessante, que aqui no começo, no meio do texto, Jesus está chamando Pedro de bem-aventurado, mas se você continuar lendo, vai chamar Pedro de Satanás. Vai para trás de mim, Satanás, agora o demônio pegou você. Olha como em 3 versículos o demônio pega a gente, irmão. Não passa muito tempo não, mas aqui na frente, no capítulo 23, o mesmo Pedro que foi o bem-aventurado, ele já estava endemoniado. Imagine só, ele ao lado de Jesus, 5 minutos antes ele estava sendo bem-aventurado, 5 minutos depois ele já estava endemoniado. Foi Jesus que falou. Ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Por isso, irmão, temos que estar firme na presença de Deus. Então, para a gente servir ao Satanás estando com Jesus, não demora muito, não precisa de muita coisa, irmão. Se somos igreja, por que devemos ir à igreja? É uma doutrina nova que eu falo é de alguns anos para cá, que muitas pessoas, eles estão arrebanhando pessoas para não ir à igreja, pessoas se reúnem. As células que foi lançado há um tempo atrás assim, é algo muito legal, né? Que você se agrupa, depois você aprende a palavra, depois você vai para uma igreja e você cria vínculo lá com a igreja. Só que muitas pessoas, através disso, eles acham, não, nós ficamos sem igreja até agora, nós ficamos sem pastor até agora, por que eu tenho que me ajuntar a uma determinada igreja? Por isso que quando você for convidado para ir numa célula, irmãos, eu prefiro que você não vá, que poderá ser uma cilada do diabo para você. Poderá ser uma bênção também, mas eu não sei qual que é o seu grau de fé. Então, se alguém convidar você, vamos participar de uma célula lá na minha casa, ou na casa do meu pai, ou numa chácara, sei lá onde, você fala assim, eu prefiro não ir não, viu? Eu prefiro não ir não, porque lá vai ter pessoas que vai ter uma fé firmada em Cristo, que ela vai na célula, vai aprender, que depois ela volta para a igreja dela. E tem pessoas que poderá ter a sua mente contaminada pelo diabo, para tirar você de dentro da igreja. Qualquer brecha. Eu li esse texto aqui, irmão, depois você lê direitinho na sua casa, para você ver que o diabo não precisa de muita coisa para tirar você de dentro do caminho da verdade. O exemplo de Pedro aqui. No capítulo 13 aqui, 17, ele estava sendo bem-aventurado, cheio de Deus. E no capítulo 24, 23, ele estava sendo repreendido, cheio de demônios. Vai entender um negócio desse? Então esse tipo de coisa dentro da Bíblia, irmãos, é para trazer um alerta para nós estarmos na presença de Deus e vigiando. O que os desigrejados, eles pregam? Primeiro, né, eu trouxe um monte de coisa aqui que eu estudei, que eu li, mas eu fiz só um resuminho de algumas páginas aqui, porque eu creio que o irmão vai entender o mistério da revelação da palavra de Deus bem rapidinho. Então muitas pessoas acham, irmãos, que não precisam frequentar a igreja. Eles falam assim, mas Noé, que igreja que Noé frequentou? E Abraão, qual o nome da igreja que Abraão frequentou? E Elias, e por aí vai falando, só que ele não chega no Novo Testamento, eles param no Antigo Testamento. Então essa ideia
que você não precisa de igreja para estar servindo a Deus, que você é igreja, em todos os lugares que você for, você é a igreja, isso é verdade, só que você tem que estar num local que Deus preparou para você servir ao Senhor Jesus. Então o que os desigrejados fazem, irmãos? Eles se reúnem em praças, fazem cultos. Eu assisti vários vídeos essa semana de desigrejados, que eles falam assim: nós estamos reunidos aqui, não como uma igreja instituída, não como uma igreja tal, que placa de igreja não salva ninguém, nós estamos aqui como verdadeira igreja do Senhor, e temos o nosso pastor como Jesus Cristo. O João sempre fala aqui que o pior grupo é o grupo de Jesus, né? Um pertencia a Paulo, outro pertencia a Cefas, outro pertencia a Paulo, e outro falava que pertencia a Jesus. Então o pior grupo é aquele que fala assim: não, eu não preciso de pastor, porque o meu pastor é Jesus, eu não tenho que obedecer a homem nenhum, a autoridade da minha vida é a autoridade que vem de Deus. E tem muitas pessoas, irmãos, que não vêm à igreja, que tem esse tipo de pensamentos. Aí eles falam assim: não, se eu for um membro de uma igreja, eu vou ter que ter compromisso de ir na igreja. Se eu arrumar uma igreja para ir, eu vou ter que ter, primeiro, uma liderança para obedecer, eu vou ter que ir nos cultos que for propostos pela igreja, né? Eu vou ter que devolver dízimo, eu vou ter que dar oferta. Então tudo isso são doutrinas que está sendo jogado na cabeça de muitas pessoas, o diabo que está jogando, irmãos, para fazer com que a igreja se desfaça, dilua, né? Tem um pouco de gente lá, um pouco de gente aqui, um pouco de gente acolá, mas ninguém na verdade, ninguém é igreja. Então, quando Jesus, ele falou aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, está se referindo, irmãos, a um grupo de pessoas, e não uma pessoa só individual, porque se fosse assim, quantas pessoas que foram derrotadas, irmão, né? Pessoas estavam na igreja, estavam firmes na igreja, de repente parou de orar, parou de ler a Bíblia, fraquejou, né? Deixou de buscar o Senhor Jesus, desviou, foi para o mundo, voltou a fazer o que ele fazia, e morreu no mundo novamente. Então essa palavra aqui não seria verdadeira. Está vendo como que funciona a coisa? Mas essas pessoas que defendem essa ideologia, que esse tipo de pensamento, de que você não precisa ir à igreja, muitas pessoas até que dentro da nossa igreja falam assim: por que eu vou na igreja todo dia? Eu não preciso ir todo dia. É verdade, irmão, você não precisa vir todo dia, mas você precisa ter um compromisso com Deus de estar na igreja. Se aqui tem culto todo dia, e você não está fazendo nada à noite, tem lógica você ficar na sua casa? Não tem, irmãos, não tem, né? Eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou ocupado com alguma coisa, como eu já fui no culto ontem, eu não vou hoje porque eu estou ocupado hoje. Aí tudo bem, mas falar para você que o diabo coloca na sua mente para você não vir à igreja, para você ficar na sua casa sem fazer nada, você está caindo nessa nova ideologia que você não precisa vir à igreja. Irmãos, daí pensando nisso daí, que eu trouxe essa palavra aqui, hoje, porque o diabo, irmãos, ele traz muitas ofertas para tirar as pessoas do caminho de Deus. Aí você pode pensar assim: mas lá na casa da irmã Maria tem culto lá, nossa, mas lá é uma bênção, é que nem lá na igreja, lá tem palavra, lá tem profecia, nossa, o culto lá é uma bênção lá, eu acho que eu vou ficar na casa da irmã Maria, porque eu não preciso ir na igreja, que a igreja fica longe para mim, e a irmã Maria aqui do lado de casa. Mas aquele culto na praça, lá em São Paulo tem muito isso, viu, irmãos? Culto na praça, onde você vai tem culto lá na praça, né? Tem pastor que não tem igreja, que fica o dia inteiro lá na praça, pregando lá, né? Quem já foi em São Paulo, veio muito isso, já tem
Tem pregador até que é famoso na mídia, mas ele, na verdade, ele não tem igreja, ele só fica ali na praça. Ele fica de manhã, de tarde, de noite, todo dia fica lá na praça. Ele não tem igreja, não tem compromisso com ninguém. O compromisso dele é só pregar a palavra, só pregar a palavra, só pregar a palavra. E ele não manda as pessoas para a igreja nenhuma, e só pede para o pessoal vir ali para ouvir ele pregar. Tem ponto positivo nisso? Tem, porque ele está pregando a palavra, muitas pessoas estão ouvindo. Mas o ponto negativo disso daí, irmãos, que aquelas pessoas que seguem esse tipo de ideia, ele nunca vai se firmar em igreja. Nunca. Nunca vai se firmar em igreja nenhuma. Porque ele aprendeu que ele não precisa de autoridade, ele aprendeu que ele não precisa de igreja. Então, para que frequentar uma igreja, irmão, se eu posso servir a Deus em qualquer lugar, irmão? Você já pensou nisso alguma vez? Se isso já passou na sua cabeça, porque o diabo já está trabalhando na sua mente. Porque quem faz isso não é o Espírito Santo de Deus. Aí eu reservei aqui, irmãos, alguns motivos na prática, por que é que nós devemos vir à igreja. A igreja, na verdade, não é essa parede aqui, ó. Isso aqui é templo. Isso aqui é um salão. Você pode chamar o que você quiser. A igreja, na verdade, é onde estiver 2 ou 3 reunidos. Isso é uma igreja. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, isso é uma igreja. Porque se você for à igreja sozinho, você corre o risco de deixar de ser igreja a qualquer momento e pecar, irmão. Aqui dentro da igreja, desse templo nós estamos aqui, um fortalece o outro com a presença, fortalece o outro com a palavra, um fortalece o outro, né, com um sorriso, um fortalece o outro com a maneira de contar o testemunho, e por aí vai. Então eu vou falar para você que o primeiro versículo da palavra de Deus, que Deus instituiu a igreja. Anota aí, irmãos, para você saber que a igreja é um local instituído por Deus, é um local preparado por Deus para adoração. E tem um monte, irmãos, de versículos na Bíblia que mostra que nós devemos reunir num determinado lugar como igreja para adorarmos a Deus. É Isaías 56, no versículo 7 e 8. Também vos levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os meus holocaustos e os meus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Deus falando, irmãos, que aqui Ele escolheu para que fosse chamado casa de oração, porque além da oração que você faz na sua casa, você viesse reunir aqui com outros irmãos para orar junto. Então como que não precisa ir à igreja? Ah, mas eu oro aqui em casa, eu estou servindo a Deus em casa mesmo. Se alguém falar isso para você, pode falar para ele sem medo de errar: o diabo está te usando. Ah, eu não preciso ir na igreja porque eu já estou adorando a Deus aqui em casa, e está uma bênção, os irmãos vêm aqui, ora, faz campanha. Irmãos, é uma coisa que eu sou contra, esse negócio de campanha em casa, viu? Você quer ver eu ficar o curisco quando eu sei que alguém está fazendo campanha em casa? Eu sou contra isso daí, porque é antibíblico esse negócio. Então, outro versículo para você anotar aí, ó, 1 Reis 8:29. Por que que nós temos que estar aqui, irmãos, nesse local aqui? Para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre esse lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Você sabia, irmãos, que é mais difícil você ganhar pessoas para Jesus ao redor da igreja? Por que ao redor da igreja? Porque muitas pessoas estão assistindo a novela, mas estão ouvindo a palavra que está sendo pregada nas igrejas. Aqui é assim, e em todas as igrejas do mundo é assim. Diz que o pior lugar para se evangelizar é aonde se escuta o culto,
Olha que engraçado, irmão, era para ser diferente, né? Então as pessoas que estão me ouvindo agora, por que que elas não vêm aqui? Elas estão no conforto do lar dela e o diabo está falando, você não precisa ir na igreja, porque você está ouvindo a palavra. Eu escuto tudo, o culto da igreja, eu não preciso ir lá na igreja, porque eu estou escutando o hino, estou escutando o pastor, estou escutando o testemunho, então escuta tudo. Então, segundo uma pesquisa que eu vi, irmãos, que é mais difícil você evangelizar as pessoas que moram em volta da igreja, porque o diabo já trabalhou na mente dela, que ela ouve o culto inteirinho da casa dela, e ela não precisa vir à igreja. Só que quando Jesus vier, irmãos, os vizinhos de igreja vão levar um susto tremendo. Você sabia, segundo um artigo que eu li, que tem vizinhos de igreja que conhecem mais a Bíblia que muitas pessoas que frequentam a igreja, que ele fica lá prestando atenção no culto, prestando atenção na palavra, mas ele não pertence à igreja. Então quando Jesus vier, os vizinhos de igreja vão levar um susto tremendo, irmãos, porque vão perder a sua salvação ouvindo a palavra de Deus. Olha que triste realidade, irmão. Então, quando Jesus, ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, está falando de nós, irmãos, que somos um grupo, que unimos a nossa força na oração, unimos a nossa força no louvor, unimos a nossa força para fazer o reino de Deus crescer nesta terra. Nós somos igreja do Senhor Jesus. Então, contra nós, a porta do inferno não vai prevalecer. E você tem que crer nessa palavra. Então, quando a gente vem à igreja, irmãos, é primordial nós darmos o nosso testemunho. É fundamental você dar o seu testemunho. Não importa que tipo de testemunho você vai passar para a igreja, mas você tem que vir à igreja, porque tem muitas pessoas, irmãos, que infelizmente ele tem que ver para crer. Não basta falar, tem que ver para crer, que é o chamado Tomé, né? Não é bem, eu não gosto de usar muito o termo do Tomé, porque Tomé, ele tem um porquê que ele não acreditou em Jesus, né? Que todo mundo viu Jesus, ele falou assim, não, eu só acredito em Jesus se eu colocar o dedo, se eu colocar a mão na marca. Mas ele estava falando aquilo, não porque ele, na verdade, ele estava sem fé, ele não acreditava, ele estava seguindo uma orientação do próprio Jesus, que antes de Jesus morrer, Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas virão muitos lobos enganadores, e dizendo que sou eu, e vai enganar muitos. Aí Tomé com certeza guardou isso na cabeça dele. Apareceu Jesus ressurreto, ele falou, não, é o lobo devorador, eu tenho que ver a marca, eu tenho que ver os açoites, eu tenho que ver o sinal. Mas muitas das pessoas, irmãos, hoje em dia, eles querem ver para crer, irmãos, ver para crer. Aí se faz importante você contar o seu testemunho. Hebreus 10, 25 fala que, não deixando a nossa igreja, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vês que se vai aproximando aquele dia. Então o que quer dizer isso aqui? Para a gente se permanecer unido num lugar só, e um compartilhar com o outro aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Se eu fosse abrir a oportunidade aqui para todo mundo contar uma bênção, irmão, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem bênção para contar. Todo mundo, sem exceção, tem bênção para contar. Então, a adoração, ela é coletiva dentro da igreja. A oração é coletiva dentro da igreja. Um fortalece o outro, irmãos. Um aumenta a fé do outro. Quando nós testemunhamos, que nós falamos daquilo que Deus fez na nossa vida, aumenta a fé daquela outra pessoa. Talvez ela esteja passando por um momento, por uma situação semelhante a que você passou, e você ouve a pessoa falar, ouve o testemunho desta pessoa, e a sua fé começa a se fortalecer também.
Aí você pode pensar, se aconteceu com essa pessoa, por que não pode acontecer comigo? Se Deus operou na vida dessa pessoa, desse irmão, eu tenho certeza que Deus ele vai operar na minha vida também. Então reserve, irmãos, pelo menos uma vez por mês, testemunhe aquilo que Deus fez na sua vida para com a igreja. Na hora da oportunidade, pegue a oportunidade aqui e fale para a igreja: olha, Jesus, ele fez isso comigo. Jesus, ele operou isso comigo, né? Mas às vezes a pessoa vai falar: o fulano, o pastor fulano de tal, exaltou o homem já, jogou Jesus no chão, pisou em cima e falou: o pastor fulano de tal orou para mim, aí aconteceu isso. Não, irmão, é Jesus que opera, irmãos. Exalta Jesus. Aqui ninguém tem que exaltar o homem, irmão, tem que exaltar Jesus, que é Ele que opera na nossa vida, irmãos. Em tudo que nós vamos fazer, pode contar o testemunho, mesmo que aconteceu numa outra igreja, porque é outro Jesus que opera na outra igreja? Ou é o mesmo Jesus? É o mesmo Jesus, irmãos. Então nós temos que exaltar Jesus, o nosso testemunho, irmãos. Falar aquilo que Deus operou na sua vida, né? Eu tenho certeza que Deus operou muitas maravilhas na vida de todos nós aqui, e nós vamos vivenciar mais vitória na nossa vida se nós compartilharmos aquilo que Deus fez na nossa vida. Mais um motivo, irmãos, que é importante nós reunirmos como igreja. Terceira coisa que a Bíblia fala para a gente reunir com a igreja: aconselhar o outro. Porque não é todo dia que você está bem, irmão. Tem dia que o nego está bravo, né? O único modo de ficar bravo na igreja é o pastor, tem que estar sorrindo e feliz da vida. Tem dia que você está que nem o cão chupando manga. Ninguém pode chegar perto, se riscar, pegar fogo. Não é assim, igreja? Sim ou não? Aí, a igreja, Colossenses no capítulo 3, 13, fala assim que nós devemos suportar uns aos outros. E aí? Colossenses 3:3, suportar uns aos outros, irmãos, mesmo que o irmão do seu lado está riscando fogo, você tem que suportar ele. Por quê? Porque amanhã talvez seja você que esteja arriscando fogo, aí o irmão vai suportar você. Por que os relacionamentos se rompem, se quebram? Porque justamente nesta hora, na hora que um está pegando fogo, o outro não entende, vai e rompe o relacionamento. Não dá para viver com essa pessoa não, vou viver com uma outra pessoa. Mas se seguir, você está dando risada, né? Mas se você seguir a palavra de Deus, irmãos, um suporta o outro e sai vencedor, porque a Bíblia não é mentirosa. A Bíblia não é mentirosa, irmãos. Aí fala assim, Colossenses 3:3, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós fazeis também. Aconselhamento, irmãos, um ajudar o outro. Você está fraco na fé hoje, né? Não deveria estar, mas vamos supor que você tivesse, está fraco na fé hoje, tem alguém do seu lado que está com a fezinha maior. Então você, quem está com a fé maior, suporta aquele que está com a fé mais fraca, irmãos. Imagine eu, irmãos, como um pastor, que eu pego um monte de gente com fé fraca. Eu sou obrigado a ter fé forte. Né? A minha esposa falou assim, vem aqui comer o negócio que ela fez aqui. Aí eu, como servo de Deus, né, inteligente, não, hoje eu não posso, pastor não come qualquer hora. Vou arriscar agora, mas o pastor não come qualquer hora, né? Logo é uma hora, não, o pastor não pode comer qualquer hora, irmãos. Ele tem que reservar, ele tem que estar com a fé dele lá em cima, porque tem um monte de gente com fé que está bem abaixo, que quer uma palavra para levantar. Liga para mim que a fé baixa, pronto, fica os dois murmurando contra Deus, capaz de desviar junto.
Por isso que, pastor, irmão, não é assim você faz o curso na internet e pega a carteirinha e coloca anel no dedo e sai falando que é pastor. Pastor, irmãos, ele é ordenado por Deus, irmão. Né? Não tem unção de pastor, não existe negócio de ungir pastor, ungir presbítero. Fulano foi ungido a pastor, foi ungido a isso. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que fulano foi separado para o ministério. E quando Deus separa, aí Deus dá sabedoria, dá força para suportar, irmão. Mas no seu caso, que você não foi separado para esse tipo de coisa, mesmo assim a Bíblia diz, suporta o mais fraco, suporta uns aos outros, tem que suportar, irmão. Não aguento mais, misericórdia, mas a palavra de Deus fala, suporta. Marca aí, irmãos, Colossenses 3,13, para você ler na sua casa. Toda vez que você não estiver suportando alguém na sua casa lá, você fala, poxa vida, a Bíblia manda eu suportar, e agora, o que eu faço? Né, irmã? O que eu faço? Tem que ler toda hora, né, Márcio? Tem que ler lá 4, 5, tem que suportar, Jesus, me dá vitória. Então a Bíblia, irmãos, ele é um manual para a gente poder viver bem aqui nessa terra. Se você seguir bem a palavra de Deus, você vai eliminar, irmãos, 90% dos seus problemas. Tudo eu acredito que seja difícil, mas os 90% você elimina se você seguir a palavra de Deus na risca. Você elimina, irmãos. Esse culto de quarta-feira aqui é para você ser uma nova criatura, ser nascido de novo, ser uma pessoa mudada pela palavra de Deus, irmão. Por que nós precisamos vir na igreja, irmão? Porque se nós viermos aqui na igreja, nós estaremos orando uns pelos outros. Todo dia a sua família recebe a oração da igreja, daqueles que estão aqui no culto. Porque eu não oro, Deus abençoe a família do irmão que não veio. Não, eu não faço isso. Eu oro para abençoar a família do irmão que está aqui. Então, se você está aqui, todo dia eu abençoo a sua família. Aí você também estando aqui, você já ora você pela sua família e já aproveita e já fala, Deus abençoa a família de fulano lá também, né? Já abençoa meu pai, já vai abençoando a família toda. Então vira uma corrente, irmãos, de oração, uma corrente de força, uma corrente de poder. Então Paulo fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 11, por isso todos nós rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra da fé com poder. Então Paulo mostra, irmãos, que a vida de oração para com todos os irmãos é importante para o aumento da nossa fé. Se você se sentir fraco na fé, o local que você deve correr imediatamente, irmãos, é para a igreja. Só que o diabo é tão sem vergonha, tão encardido e safado, que ele faz com que a pessoa se sinta fraca na fé e não venha para a igreja. Aí você fala, por que você não vem na igreja? Estou fraco na fé. Eu penso comigo, Jesus, será que essa pessoa nunca leu a Bíblia? Você dá uma Bíblia para ela. Irmãos, o local de pessoas fracas na fé é justamente aqui, irmãos. É justamente aqui dentro da igreja. É aqui que você vai ouvir uma palavra que vai modificar o seu pensamento, é uma palavra que vai aumentar a sua fé, que vai levantar você, para você sair do lugar que você está, é na igreja, irmãos, reunido. É aqui que Deus vai aumentar a sua fé. Então a Bíblia fala assim que Jó, no versículo 42, 10, é bom você marcar aí, que Deus ele virou o cativeiro de Jó, quando ele começou a orar pelos seus amigos. Olha, irmão, promessa de prosperidade para quem ora, irmãos. Promessa de prosperidade para quem ora para o seu amigo, para quem ora para o seu irmão na igreja.
Deus não prospera a minha vida. Mas quantas vezes você orou pelo seu irmão da igreja? Quantas vezes você orou pelo seu amigo, você apresentou ele nas mãos de Deus? Então a Bíblia diz assim que Jó foi abençoado quando ele orou para os amigos dele, e Deus multiplicou tudo na vida dele em relação a finanças. Então tem certas coisas na nossa vida, irmãos, que apenas uma oração resolve. E a oração nem precisa ser para nós. Você pode orar para uma pessoa amiga, você pode orar para um irmão da igreja, você pode orar pelo pastor. Ore para alguém, irmão, faça um propósito com Deus, de colocar alguém na sua oração, de você apresentar, aquele irmão, tem um irmão que também sumido da igreja, vou orar para ele, vou apresentar o nome dele na igreja, tenho certeza que Deus vai abençoar a vida dele. Então, irmãos, quando nós colocamos o propósito de nós estarmos orando ao Senhor Jesus pela vida de alguém, promessa da Bíblia, irmãos, Deus ele prospera a nossa vida. Aí Jesus ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Assim, ninguém vai prevalecer contra nós, irmão, se nós permanecermos unidos na palavra, permanecermos unidos na exortação, permanecemos unidos, um orando pelos outros. Vai ser muito difícil você ver alguém fraco na fé dentro da igreja. Vai ser muito difícil. Mas você tem que tomar atitude de começar a orar hoje, irmão. Você tem que tomar a iniciativa de você começar a orar hoje. E quando você vê alguém fraco na fé, exorta ele, irmãos. Mostra para ele o caminho. Eu vi uma frase muito legal na internet, que eu até coloquei lá no Facebook, que muitas pessoas não precisam de livramento. O que ela precisa é de correção. Senhor, me dá o livramento. Deus está te dando livramento. Você precisa querer o livramento. Você precisa querer mudar. Eu falo para o drogado assim: drogado, você precisa de livramento das drogas. Mas se o drogado não quer se livrar das drogas, irmão, adianta alguma coisa? Posso orar à vontade. Não vai ser liberto, irmão, ele não quer. Então, primeira coisa para você receber de Deus, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça: eu quero, irmãos. Se você quiser, Deus ele entra no negócio. Deus quer, irmãos. Deus ele quer que a gente tenha vida nova, tenha uma transformação de vida. Então Hebreus 13:3 fala assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de nós caia no engano do pecado. Você vê um irmão deslizando, irmão, pelo amor de Deus, você está indo no caminho torto, hein? Melhor você voltar para Jesus, voltar para o caminho. Hebreus 3:13 fala isso. Então essa palavra exortar, ela tem vários significados: animar, incentivar. Ela tem o sentido de estimular, de advertir, de conversar, de tirar a pessoa do desânimo e aconselhar. Então o que tem de pessoa desanimada, irmão? Um monte de gente dentro da igreja que está desanimado. Aqui em Taubaté, São José, tudo quanto é lugar. Um monte de gente desanimada na igreja. Por que muitas pessoas não vieram na igreja hoje? Se você for ver lá no fundo, elas ficaram desanimadas, não vieram. Olharam para o tempo, está fechado, está ventando, está frio, e foi feriado. Eu estou com uma dor aqui, estou com uma dor ali. Será que vai vir alguém em casa? Então desanimou aquela pessoa. Ela resolveu não vir à igreja. Mas eu tenho certeza, se tivesse alguém para motivar a pessoa a vir à igreja, eu tenho certeza que ela viria. Poxa vida, quarta-feira, justo o dia que o pastor prega, você não vai? Tipo assim. Se fosse você, iria. Vamos lá, vai ter uma palavra para poder levantar a gente.
Vai ter uma palavra para poder mudar a nossa vida, vamos lá. Tem certeza que a pessoa viria, irmãos? Então, a palavra de Deus fala assim que nós devemos ajudar, animar, incentivar. Romanos 3,3. Ajude uns aos outros todos os dias. Ajudar uma vez só? Você sabe que alguém está precisando de uma ajuda financeira. Você vai emprestar o dinheiro para a pessoa? Lógico que não. Se você tem para emprestar, você pode muito bem dar o dinheiro para ela. Não é assim, igreja? Se você emprestar, o que você vai fazer? Você tem que pagar, viu? Eu sei que você tem dinheiro. Você sabe que a pessoa está precisando. Aí você vai emprestar o dinheiro para a pessoa? Não, irmão, está aqui, ó. Eu não tenho muito, mas isso aqui ajuda você. Vai ajudar você hoje. Então que Deus te abençoe. Se eu tiver no mês que vem, eu te ajudo de novo. Se não a pessoa, você dá o dinheiro, empresta dinheiro para ela. Puxa, como é que eu vou pagar agora no mês que vem, meu Deus do céu? E agora? Agora eu vou ter que pedir para outro irmão agora. Você entendeu como que é, irmãos? Irmãos, o evangelho, irmãos, é um negócio muito sério, irmão. A palavra de Deus tem que saber ser vivida, irmãos. Ajudando uns aos outros, irmãos. Muitas pessoas acham, irmão, que o crente, ele tem que ser santo o tempo inteiro, irmão. Coitado de nós para ser santo, irmão. Tadinho de nós. Se não for a misericórdia de Deus, se não for a graça de Deus na nossa vida, para a gente permanecer na presença do Senhor Jesus. Então nós, para viver de acordo com a palavra de Deus, é com muita luta, irmãos, não é fácil. Para viver de acordo com os preceitos da palavra do Senhor Jesus, não é de qualquer jeito. Por isso devemos vir à igreja, para um ajudar o outro, a um exortar o outro. Se todo mundo é crente dentro da casa, ainda vai lá, um ajuda o outro. Mas se é uma pessoa só que é crente, os demais nenhum é. Né? Tem o caso da irmã que vem aqui, que se batizou recentemente, só ela que é crente na casa dela. E aí? Imagina um monte de coisa que ela ouve lá, né? Como é que ela vai ter a fé dela fortalecida? Ela ouve a palavra de Deus aqui durante 1 hora, e fica na casa dela lá 8 horas, ouvindo pessoas falando contra a igreja. Não é o seu caso, que você tem 1 ou 2 dentro da casa, vocês são convertidos, então um vai ajudando o outro, um vai auxiliando o outro. Então a palavra de Deus diz que nós devemos vir à igreja, irmãos, para além de um exortar o outro, para ajudar um ao outro na fé. Ajudar um ao outro na fé. Hebreus 10, 24. Considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É importante nós estarmos na igreja, irmãos, para um testificar a sua fé com o outro. Fazendo assim, a nossa fé é aumentada, irmãos. Então, quando Deus ele instituiu a igreja, instituiu um local específico para a gente se reunir, não foi à toa que Deus fez isso, irmão. Não foi à toa, por exemplo, que Deus instituiu o casamento. Não foi à toa que Deus fez isso. Então a igreja, quando Deus instituiu, já instituiu para que a gente pudesse se reunir e um ajudar o outro em todas as formas, irmão. Aí vem o diabo com esses pensamentos de separação, de divisão, fazendo com que as pessoas trabalhem a mente dela, de que elas não precisam se reunir como igreja. É uma doutrina satânica que infelizmente está pegando adepto mais adepto, dia e noite, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Que esse tipo de pensamento, irmãos, não venha atacar a sua vida. Então, quando nós estamos na igreja, um ajuda a fé do outro. É para ofertar, para comprar uma mesa de som, então vamos todo mundo reunir, né? Vamos, de acordo com a nossa fé, vamos comprar. É para comprar um violão, um teclado, então vamos comprar. É para comprar a cadeira, vamos reunir com a nossa fé, né? Vamos devolver o dízimo junto, vamos ofertar, vamos fazer uma oferta especial,
né? E vamos comprar a cadeira para a igreja. Isso, irmãos, é demonstração de fé e união, né? Quando o Gabriel, por exemplo, falou de comprar a mesa ali, eu falei, Jesus amado, meio de janeiro, tá todo mundo devendo para o Papai Noel até o pescoço, dá só para fevereiro ainda. Mas aí Deus preparou uma irmã, ela veio, deu dinheiro, foi lá e compramos, e fim de papo. O que é isso aí, irmãos? É fé. É fé. Então, se você não tem, se você orar, Deus sempre vai tocar no coração de quem tem para poder ajudar. Isso aí, pode ter certeza disso. Então, quando a gente vem à igreja, irmãos, um ajuda o outro na fé. Um conta uma oportunidade, um ora, um tem louvor, outro tem um salmo, outro tem isso, outro tem aquilo. Fazendo isso, irmãos, nós vamos crescer uma igreja forte e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Aí a palavra de Deus se cumpre. Outra coisa, ajudando uns aos outros na fé e ser ministrado por alguém, irmão. O que as pessoas não querem, ser ministrado, não aceitar a autoridade. Eu não aceito a autoridade de homem, é homem que nem eu. Mas só que em Apocalipse diz assim, que Jesus, ele instituiu, né, o anjo da igreja. O anjo da igreja. Eu acho engraçado, irmão, que tem pessoas que vêm aqui na igreja aqui, que faz de conta que eu não existo aqui dentro da igreja. Mas eu fico pensando, puxa vida, se a pessoa perde tanto de ser abençoado por Deus, só eu colocar a mão na cabeça dela com uma autoridade de Deus, Deus abençoa a vida dela, não precisa fazer aquele estardalhaço todo que tem feito por aí. Por quê? Porque Deus instituiu a autoridade na igreja, irmãos, para que você pudesse ter uma segurança. Se você tem uma liderança que ela é pautada na palavra de Deus, sorte sua. Mas agora, se você tem uma liderança que está pautada na heresia, está pautada no oba-oba, dá dó de ver, irmãos. Eu vejo cada culto na internet lá que fala, Jesus, o que esse povo está fazendo atrás desse camarada? Né, eu assisti o vídeo da Fernanda Brum lá, falei, o que esse povo está indo atrás dessa mulher, meu Deus do céu? O que esse povo está vendo nessa mulher, meu Deus do céu? Pulando o carnaval com as roupas indecentes dessa aí, falando que vamos entrar para o céu. Não sei, irmãos, hoje em dia os crentes estão ficando tudo louco, irmão. As crentaiadas tudo louco. Quanto mais longe da Bíblia para eles, está melhor. Quanto mais distante da palavra de Deus, está ficando bom agora. Não precisa obedecer a ninguém. A gente faz culto aqui debaixo da árvore, e faz um forró aqui, e canta um pagodinho aqui, faz um sambinho, está tudo certo. Não temos ninguém para reclamar de nós. Não temos ninguém para falar que isso é pecado. Olha a mentalidade, irmãos, que isso não venha pegar você, irmãos. Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, irmãos. Você só tem a sua fé aumentada se você ouvir a palavra de Deus, não ouvir lorota com Deus no meio. Muitas pessoas falam de Deus, irmão, mas é a palavra de Deus? É a palavra de Deus? Avalie, irmãos. Avalia. Né, outro dia o irmão falou assim, não venho muito no culto, porque eu assisto lá na internet o culto, cada culto maravilhoso, aí nem dá tempo de vir na igreja. Fala, Jesus amado, tá? Vem quarta-feira, você vai escutar. Então, irmãos, de sorte que a fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17, e ouvir a palavra de Deus. Devemos ouvir e examinar a palavra de Deus, irmãos. Os crentes bereanos faziam isso, pregava, e eles iam e analisavam se era verdadeiramente, se estavam no pergaminho. Eles não tinham Bíblia, né? Puxava lá, cada um catava de um lado, como se fosse aquele negócio ali, e vamos ler aqui,
está no rolo tal, cata lá o rolo tal, vamos ver se ele está falando a verdade mesmo. Hoje em dia se ouve cada coisa, irmãos, ninguém questiona nada. Acontece cada coisa, ninguém fala nada. Assiste as coisas por aí, vai nos cultos por aí, tudo maravilha, tudo é uma bênção, ninguém questiona nada. Por que não questiona, irmãos? Porque não tem base bíblica, não conhece a palavra de Deus. Vai questionar o quê? Você vai questionar alguma coisa que não está dentro da sua área? Se alguém for falar de química comigo, eu questiono, porque eu estudei química, trabalhei, cheirei química, vivi química durante muitos anos. Então, qualquer coisa que for falar de química, eu questiono, porque eu vivi isso. Né? Se eu falar de enfermagem, Camara, ela vai questionar, porque ela trabalha com isso, ela vive com isso. Assim, cada irmão aqui na sua especialidade. Né? Eu não vou questionar com o Márcio subir parede, né, de Homem-Aranha aí. Eu não faço isso, mas ele é especialista nesse tipo de coisa. Então, cada um dentro da sua especialidade. Então, ouvir, irmãos, e ser ministrado é muito importante. Você vir à igreja e você ter uma autoridade sobre você e obedecer. Ah, o pastor é muito chato, ele não faz nada, a igreja todo dia. Você, para que abrir a igreja todo dia? Misericórdia. Antigamente, na época da lei, só ia sábado na igreja. Agora ia uma vez, agora vai 7 vezes na igreja. Para que ir 7 vezes na igreja? Tem igreja que dá ceia uma vez por ano. Para que isso? Não há necessidade disso. Não, irmão. O bom é que todas as vezes que você viesse na igreja, você viesse como salmista, alegre e feliz com o Senhor. Alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. É para ir para a igreja hoje? Oh, glória a Deus, vamos lá, vamos ouvir a palavra, vamos participar, vamos dar glória a Deus, porque hoje Deus preparou. E amanhã, irmão, você vai estar vivo? Você vai estar vivo? Né? Teve um parente da minha esposa que tomou a vacininha da febre amarela, bateu as botas, morreu. Não precisou nem um mosquitinho picar ele, foi só a vacina. Se ele soubesse que ele ia morrer, irmãos, ele ia tomar vacina? De jeito nenhum. Ah, eu vou tomar a vacina da febre amarela e daqui a 7 dias eu vou morrer. Ô, glória! Ficar 2 horas na fila. Quer esperar? Ô, maravilha, eu vou tomar vacina, daqui a 7 dias eu vou morrer, eu vou ficar 2 horas na fila. Tem outro que ficou 3 horas na fila. Você ir, irmãos? Não, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, irmãos. A gente não sabe. Então, aproveite o máximo a oportunidade que você tiver para vir à igreja. Né? Aqui você tem a sorte que tem aberto todo dia. Eu estava vendo a programação de uma igreja aí, uma igreja famosa. Domingo, culto aberto para a família, das 18h30 até as 20 horas. Maravilha. Domingo, culto começa às 6h30 e acaba às 8 horas da noite. Para que depois a pessoa possa comer pizza, normal isso daí. E os demais dias? Tinha um dia que tinha jiu-jitsu, judô, tricô com as irmãs, tinha no skate. Eu sei que os 6 dias, irmãos, é entretenimento na igreja. Mas vai ver a igreja lotada que está, irmãos. Vai ver. Por quê? Não estão mais interessados em salvação, irmãos. Eu vi um pregador pregar outro dia, ele falava assim, que o crente não sabe o que é rua de ouro. Se falar em rua de ouro, ele vai pensar que eu queria roubar o ouro já. Ele está falando que é do céu. Muro de jaspe, nossa, o cara tá umas pedras, onde é que fica esse negócio? Onde que fica esse lugar, pastor? Não sabe, irmãos. É o que Deus tem reservado para os santos, irmãos. Então devemos, irmãos, ouvir a palavra de Deus e examinar. Onde é que está escrito? O que você está falando aí é verdade? Examinar as escrituras, porque julgar e ter nelas a vida
eterna. Por isso, quando eu convido você para vir segunda-feira no estudo bíblico, não é porque eu quero que você venha aqui para comer um salgadinho depois do culto, não. É porque eu quero que você venha aprender de Deus para você não cair em tentação, irmãos. Para você não pecar contra Deus. Porque tem um monte de gente dentro da igreja pecando contra Deus. Aí Deus tem uma palavra: no último dia, apartai-vos de mim, porque não te conheço. Nossa, que palavra terrível, irmão. Uma coisa que eu não quero escutar é essa daí, viu? Apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Mas, Senhor, eu ia na igreja, eu sambava, batia batucada, falaram para mim que eu ia entrar sambando no céu, né? Mas eu fazia isso, fazia aquilo. Jesus vai falar assim: ah, fazia mesmo, mas não era para mim não, viu? Era para o outro, era para o concorrente. Vai ser triste, irmãos, vai ser muito triste. O último dia, irmãos, ninguém vai passar, irmãos, todos os joelhos se dobrarão, ninguém vai escapar. Então, se firme na palavra de Deus, irmão. Venha para a igreja o máximo que você puder vir. Para piorar mais a sua vida, segunda-feira que vem começa culto à tarde. Aí volta todo segunda-feira culto à tarde. Meu Deus, já tem 7 cultos, para que mais um, Senhor? Para que mais um? Esse pastor é louco, gente. Vai morar na igreja? Não, irmãos. Quanto mais tempo você puder vir para ter comunhão com a igreja. O pastor José Roberto vai pregar aqui segunda-feira, viu, irmãos, à tarde. Já estou lembrando, estava esquecendo já. Então, segunda-feira a gente volta com o culto à tarde, volta com o culto das crianças também, com o estudo bíblico com as crianças, 6 horas da tarde. Vou mandar mensagem hoje para lembrar todo mundo no WhatsApp. Então, para que tudo isso daí, irmãos? Para estar com a nossa vida envolvido com as coisas de Deus. Porque se você ficar na sua casa, você vai para a novela, você vai para o Faustão, você vai para o Big Brother, você vai para qualquer lugar, menos para a presença de Deus. Menos para a presença de Deus. Só eu mesmo, irmão, que sou maluco, fica vendo cultinho lá no celular, fico pesquisando uma coisa aqui, uma coisa ali. Acho que é só eu que faço isso mesmo. Porque eu quero ter conhecimento para passar para você não ser enganado. Mas aproveite, irmão, cada momento que Deus está te dando, para você estar na presença dEle. Venha para a igreja o máximo de vezes que você puder vir. Não vai fazer nada em casa? Venha para a igreja. Desliga a televisão, desliga. O Billy Graham falou uma certa vez que o maior inimigo da igreja nem era o diabo, era a televisão. Isso ele falou na década de 80, irmão, imagina agora. Hoje nem é televisão, né? Celular, internet, WhatsApp, todas as redes sociais que tem por aí. Inimigo da igreja. O entretenimento, irmãos, está afastando a igreja da presença de Deus. Está afastando. Se você usa a mídia para você ouvir um hino, até pregação é um pouco perigoso você ouvir, porque tem coisas, é só convertido que pode escutar certas mensagens que se posta na internet também. Só pessoa convertida. Mas venha o máximo que você puder vir à igreja, irmão, porque aqui você vai ter segurança que você vai estar adorando um Deus verdadeiro. Aqui você vai ter a segurança que você vai estar ouvindo uma palavra genuína, que você pode comprovar na hora que está escrito na Bíblia, para você ter a sua fé fortalecida no Senhor. Que quanto mais você vir à igreja, mais você vai ter a sua fé nutrida, né? Ontem eu estava assistindo os comerciais antigos, e eu assisti um comercial lá de 1962, eu tinha um aninho só, do Leite Sol. Quem lembra do Leite Sol aí? Só no MacTube que tem, viu? Coisa de velho não, tá lá. Aí o Leite Sol fala assim: o Leite Sol, ele é nutritivo e engorda. Eu falei: Jesus, esse leite hoje ninguém compraria. Ninguém quer engordar mais. Hoje em dia, a palavra de Deus, irmão, você pode comer, que você não vai engordar e não vai se fartar. Se
Se você for na churrascaria, você come até um determinado tempo, você para. Mas a palavra de Deus não, irmão. Você pode comer, e você nunca vai engordar, você nunca vai se infartar. Você vai precisar mais e mais desse alimento que vem do céu para a nossa vida. Amém? Então leia na sua casa, irmãos, esses argumentos. Uma coisa é certa: unidos, nenhum demônio vai vencer a gente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Espírito de Deus fale melhor em cada coração, e aplauda Cristo em nome do Senhor Jesus.